Olá pessoal, aqui estamos nós para mais uma carta da semana e essa semana ela é especial porque a gente traz uma energia muito grande que é do Dia dos Finados. Dia 2 é dia de finados e essa semana que a gente está agora é do dia 29 até o dia 4, a nossa leitura, então a gente sai de um mês, entra num outro mês, 4 de novembro, né? É o período dessa carta que a gente está tirando agora. Então, do dia 29 de outubro até o dia 4 de novembro, a gente tem um período aí que pega finados e eu quero passar rapidamente para vocês uma questão muito importante. Para todo mundo que vai ao cemitério, tem um ritual para entrar no cemitério. Então, antes de entrar, você pede licença a Ogum Megê, que é uma linha de Ogum, né? Nosso São Jorge Guerreiro, que trabalha na porta dentro dos cemitérios. Então, a gente pede a Ogum Megê para nos acompanhar e nos trazer de volta até a saída do cemitério com segurança. Lá na porta do cemitério nós temos algumas energias que são de esquerda, como por exemplo, 7 porteiras ou Exu porteira, que estão ali na portinha, né, sempre olhando pela gente. Quando você entra, o ideal é entrar sempre pelo lado esquerdo. Se você tiver uma escada, entra pelo lado esquerdo. E quando você sai pelo lado direito, entrando com o pé esquerdo e saindo com o pé direito também. Se o cemitério tem duas portas, o ideal é que você entre por uma e saia pela outra. Daí o povo fala assim, nossa, mas e se for o Vila Formosa? Porque o Vila Formosa é praticamente quase do tamanho do estado de São Paulo, né? Tipo, você fica 3 dias lá andando no cemitério para sair pela outra porta, né? Não precisa desse extremo, tá, gente? Então, se tiver duas portinhas ali, que você possa entrar por um ladinho e sair pelo outro, perfeito. Muita gente não sabe, todo cemitério tem um cruzeiro. E a gente tem por obrigação, como pessoas espiritualistas, passar ali no cruzeiro do cemitério, onde geralmente tem uma cruz grande, por isso que chama cruzeiro, ó, que inteligente. Tem a cruz, cruzeiro. Então, se tem o cruzeiro ali do cemitério, a gente reza para as 13 almas benditas, consagradas e colocadas. Um Pai Nosso e uma Ave Maria pedindo proteção, tá certo? Então, para essa semana que está começando o mês, que a gente vai até o dia 4, está começando o mês de novembro, a gente vai cortar uma vez e vejamos o que nos espera esse início de novembro. Uau! Temos a carta número 26, livros. Bacana, hein, gente? Carta número 26, livros. Aprendizado. A gente saiu das últimas 3 semanas, a gente saiu de um período onde essa semana a carta está te dizendo assim, olha o aprendizado, olha tudo o que você viveu nessas últimas 3 ou 4 semanas da tua vida. Faz uma análise de tudo aquilo que movimentou e de tudo que você viveu nessas 4 últimas semanas, porque o livro vem te trazendo o aprendizado. Ao mesmo tempo, o livro ele vem trazendo para a gente como a figura daquele livro em branco onde você escreve, tá? Então, essa semana é praticamente um período, de certa forma, de finalização de processos. Para pessoas que têm problemas judiciais, questões relacionadas à justiça, essa semana ela é principalmente a finalização, ou seja, chegou ao fim, é a solução do problema. Vai ser colocado no livro, como se fosse a publicação no livro, entendeu? Ao mesmo tempo, a carta dos livros, ela traz para a gente a carta 26, 2 mais 6, 8. 8, justiça e libertação. Então a gente está numa semana onde a energia é de justiça e libertação, ou seja, tudo aquilo que é relacionado à parte jurídica que envolva advogados, tudo aquilo que seja manipulação de dinheiro ou de burocracias, manipulação de documentos, né? Também é muito importante. E uma questão de libertação. O problema que você enfrentou e a solução que chegou hoje na tua vida foi uma solução que, de certa forma, te liberta. Daí você fala assim, ah, Pai Rogério, mas eu tô triste, mas eu tô chorando. Ô, minha gente, a libertação nem sempre vem com um sorriso no rosto, tá? A libertação, por diversas vezes, ela vem através de muita lágrima, de muita dor. E é só você pensar que tem muitas pessoas que se libertam
fazendo o seu passamento. Passamento é um termo bem antigo, mas a gente usa ele ainda. A sua passagem. Quando a gente faz a nossa passagem, que a gente dorme, né, para viver a nossa vida espiritual, é um período de muita dor, mas é um período que a gente tem que enxergar também como de libertação, tá? Esse é um exemplo, não estou falando que vai morrer gente essa semana não, tá? Apesar de que o jogo do búzio, que eu estou aqui praticamente que diariamente jogando, já trouxe pra gente que nesse final de ano está sendo previsto uma grande catástrofe no mundo, tá? Então, a gente está com essa informação, porque o que acontece? Só fugindo um pouquinho da carta, não me matem, tá? Só fugindo um pouquinho da carta, porque eu entrei nesse assunto. Quando a gente faz o jogo de Ifá, que é o jogo de búzio, tá aqui na minha frente, a gente faz em 4 períodos do ano. Cada período do ano é de 3 meses. Como a gente entrou agora, outubro, novembro e dezembro, quando a gente entra, a pessoa que trabalha com a mão de Ifá, como eu, o jogo de búzio, a gente faz um jogo de búzio para entender como que vai ser esses últimos 3 meses do ano. E na jogada do dia 1º de outubro, veio aí uma grande catástrofe, tá? Então a gente vai ter todo um movimento no mundo. É enxergado muito ódio em relação a um período que devia de ser de tanta festividade, tanto amor, principalmente por conta do cenário político, a gente vai estar vivendo um momento de muito ódio, tá? Então, voltando à cartinha dos livros, a gente tem aqui, para esse período dos livros, a gente tem um momento de libertação, onde a gente aprende. É um momento para fazer exames em todos os sentidos, na questão de saúde, e também é um período favorável para casar, hein, gente? Ó que livros também traz um período favorável para casar. Eu tô aqui, ó, disponível, sacerdote habilitado para efeito civil. Eu faço o seu casamento e você nem precisa ir no cartório, porque eu assino como juiz de paz. Ó que beleza. Casamento na Umbanda, é lindo, maravilhoso. Pode chamar o Pai Rogério, que o Pai Rogério vai lá fazer o casamento. Com essa carta de livros nessa semana, lembra que eu sempre falo para vocês, ó, o número 10 aqui, a inconstância em relação à personalidade. Só que esse 10 é um 10 de ouros. Então, o que esse 10 de ouros vem querer dizer para você nessa semana? Você tem que ser o maluco dessa vez. Você que tem que ser o doido, principalmente para investir ou para ter um retorno financeiro. O naipe de ouros traz para a gente tudo aquilo que é relacionado a dinheiro, ok? Então, para esta semana, ritualística da semana, para um período que é de finados, tá aí lançado um grande desafio. Você vai ao cemitério porque vai visitar o túmulo de alguém? Ou você vai ao cemitério somente para fazer a ritualística? Beleza. Você pode pedir qualquer coisa que faça sentido para você. Só que essa ritualística, como a gente vai associar o período de finados, a gente vai fazer a ritualística para as 13 almas colocadas, consagradas e benditas. Ou algumas pessoas chamam essas 13 almas como almas do retorno, né? A minha babalorixá, minha babá, que é falecida, ela falava assim para a gente, toda vez que a gente entrava no centro, a gente acendia uma vela para a esquerda, né, na trunqueira de esquerda, e acendia uma vela para as almas do retorno. Quem eram essas almas do retorno? As 13 almas benditas e consagradas, tá? Então, é uma maneira diferente de chamar as 13 almas, mas é tudo a mesma coisa. Ritualística dividida em 2 partes. Primeiro você vai ao cemitério, cruzeiro das almas, onde tem a cruz, você acende 13 velas brancas ou amarelas, ou bicolor, amarelo e preto. Acende essas 13 velas, oferece para as 13 almas benditas colocadas e consagradas, e você faz os seus pedidos. Depois que você fez os seus pedidos, você vai dizer assim: aqui eu assumi o meu compromisso, e quando eu for contemplado e ajudado naquilo que eu pedi, eu prometo vir aqui novamente, acender 13 velas e colocar 13 copos com água em intenção das 13 almas. Daí, quando você consegue a sua graça, você volta lá para acender as 13 velas e colocar os 13 copinhos. Dica de macumbeiro velho.
Então, a gente podia fazer assim, tem a ritualística da semana, vamos colocar a dica de macumbeiro velho. A garrafinha de água mineral e aqueles copinhos de 50 ml de cafezinho, se você leva os 13 copinhos, uma garrafinha daquela dá para encher os 13 copinhos. É praticamente o povo lá da água mineral fazendo exatamente da maneira que o macumbeiro precisa, meu filho. Então, levou a garrafinha depois com os 13 copinhos, tá lá, ó. Aguinha nos 13 copinhos, bacana, não vai faltar e nem sobrar, ok? Então, carta da semana, livros, trazendo muita sabedoria pra gente, ritualística poderosíssima, não deixem de acender pelo menos uma vela pelos desencarnados ou participar de uma missa, ou ir ao seu terreiro, ou ir numa mesa kardecista, ou ir numa mesa branca. Não deixem de trabalhar a espiritualidade nesta semana que é tão importante. Beijo no coração de todos vocês.